Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando. Na nossa aula de hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo. Vamos trabalhar sobre os loucos anos 20, Estados Unidos, da ascensão para a crise, né? Nossa habilidade é compreender as origens da crise de 1929 e seus impactos na América e na Europa. Muito bem, então, antes de compreender, né, o que foi realmente a crise de 1929, nós vamos hoje, nessa aula, falar um pouco de como foi essa década de 1920 nos Estados Unidos e como o desenrolar dos acontecimentos dessa década vão levar à crise de 29. Esses conteúdos estão a partir da página 66 do livro didático de vocês. Aqui nos slides eu vou colocar algumas informações diferentes. Se vocês preferirem anotar, podem anotar, mas não é obrigatório. Elas também estão no livro, só que de outra forma. A década de 1920, né? Como a gente pode aí definir esse período? Bom, entre 1919 e 1929, nós vamos ter, de um lado do Atlântico, os países europeus buscando se reestruturar após a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, e do outro lado nós vamos ter os Estados Unidos esbanjando prosperidade. Lembra quando a gente estudou a Primeira Guerra Mundial, pessoal, que eu falei para vocês que os Estados Unidos saiu mais beneficiado da guerra do que os outros países? Porque as potências europeias elas ficaram devastadas, destruídas depois da Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos ele saiu rico, ele enriqueceu, como a gente tinha visto quando trabalhamos Primeira Guerra. Bom, ele enriqueceu, mas o que vai acontecer lá, então, com esse enriquecimento após a Primeira Guerra, né? Bom, para se ter uma ideia do tamanho desse crescimento, em 1914, os Estados Unidos deviam mais de 3 bilhões de dólares para os bancos da Europa. E depois da Primeira Guerra, em 1919, a Europa é quem vai dever o mesmo valor para os Estados Unidos, né? Então vejam como os Estados Unidos saíram beneficiados desta guerra. E nessa década de 20, os Estados Unidos então vai se tornar a maior economia do mundo, né? E a cidade de Nova York vai representar aí o seu grande centro financeiro no período. A indústria estadunidense vai produzir assim, em larga escala rádios, eletrodomésticos, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos de eletrodomésticos do período, e vários itens, e vai vender esses itens pregando o consumismo para a população. O principal símbolo também de vendas desse período vai ser o automóvel, que vai se tornar o símbolo, né, dessa produção dos Estados Unidos. O Henry Ford vai ser um empresário que vai ficar extremamente conhecido nesse setor automobilístico, ele vai desenvolver a primeira linha de montagem de automóveis, né? E o principal modelo de carro que ele vai criar vai ser o Ford T, que também foi apelidado de Ford Bigode. Então, assim, os Estados Unidos vão ter uma produção em massa acontecendo nesse período e um grande número de vendas, né, de vários produtos e em destaque para a produção de automóveis. Essa produção acelerada em 1920 de automóveis, por meio da linha de montagem, vai possibilitar uma produção cada vez mais rápida com menor custo, né? Que vai ser um bom exemplo daquela frase, daquela expressão muito utilizada, que tempo é dinheiro. Nesse caso, era mesmo, né? Tempo era dinheiro. E com a produção cada vez mais em ritmo crescente e ascendente, era preciso estimular o consumo, era preciso que as pessoas consumissem tudo isso que estava sendo produzido, né? Então vai haver um aumento de venda a crédito, que antes não havia da forma como vai haver nesse período, e a possibilidade, né, de pagar em parcelas vai estar cada vez mais presente para os estadunidenses nesse período. Então o consumo vai ser realmente muito estimulado, né? E nós vamos ter então o consumismo, né, muito em alta nesse período,
sustentados pelos bancos e incentivados pela propaganda, né, as pessoas vão se tornar consumistas, né? Nós vamos ter muitas propagandas também que vão incentivar esse consumismo nos Estados Unidos. E esse consumismo é que vai guiar o modelo de vida dos estadunidenses, né? Por exemplo, você pode melhorar a sua vida com uma nova geladeira, né, com uma nova torradeira, e desse modo eles acreditavam também que quanto mais eles comprassem, mais o país teria crescimento. E junto, claro, à vontade de ter, né, aquelas novas tecnologias do período que estavam ali vendendo, estavam em alta no momento. E é esse quadro de prosperidade que nós vamos chamar de American Way of Life, ou em português, estilo de vida americano, né? Que é um estilo de vida que vai atender acima dos outros a classe média, né? Que é a classe que vai ser incentivada, né, a seguir o modelo do empreendedor que fazia riqueza a partir das próprias iniciativas, né? Então você deve conquistar as suas riquezas sem depender do Estado. E é nesse período, desse modo, que o Estado não vai interferir tão diretamente na economia interna, não vai interferir na economia interna, e com isso, dessa modo, eles defendiam que o crescimento do país ele deveria ser mantido pelas regras do mercado e pelas iniciativas particulares. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem do Henry Ford, uma imagem que representa o padrão de vida consumista dessa classe média que eu falei para vocês da época. Percebam, né, uma família grande, feliz por ter a sua geladeira cheia de produtos, por poder ter uma cozinha equipada com uma geladeira. Isso na época era algo de demonstração de condições, né? Aqui eu também coloquei uma propaganda de uma geladeira da época. Percebam a mulher saindo feliz, né? Servindo bebida, a bebida está gelada, então ela pode servir para o seu marido, para o amigo dele, e todos estão felizes porque com essa geladeira a vida fica mais fácil. A ideia dessas propagandas era justamente demonstrar que as pessoas precisavam desses produtos para serem felizes, para terem a sua vida melhor. Aqui eu coloquei para vocês outra propaganda, essa já é uma propaganda brasileira, né? Que parece, né? Que Kelvinator é o refrigerador mais desejado pelas donas de casa, né? Junto com aquela ideia da mulher como responsável pelo lar, e a mulher aparece a mulher falando na propaganda: em meu Kelvinator há espaço para tudo, né? A propaganda demonstrando que todas as donas de casa desejavam ter. E esse reflexo desse modo de vida americano, ele também chega, portanto, aqui no Brasil. Nós também vamos ter, eu coloquei aqui uma outra imagem, é uma representação que aparece uma família, que seria o ideal americano, né? Um homem, uma mulher e um casal de filhos, onde aparece vários produtos, né, que eram vendidos e demonstrando que o ideal de vida era você ter todos esses produtos em sua casa. Esse período aí da década de 20, ele também vai ser chamado de os loucos anos 20, por causa da euforia do consumismo e das mudanças que estavam acontecendo naquele período. E a própria Primeira Guerra Mundial, ela havia provocado mudanças na cultura do mundo todo, né? E os conflitos e as milhões de mortes que aconteceram na guerra, eles mostraram para as pessoas que a vida poderia ser mais aproveitada, né? Desse modo, muitas pessoas passaram a viver a vida buscando a diversão, né? E nos Estados Unidos, que já havia uma prosperidade econômica, isso vai se intensificar muito, né? A vida das mulheres vai sofrer muito impacto, porque por conta da inserção delas que aconteceu no mercado de trabalho devido à Primeira Guerra Mundial, elas também vão passar por várias outras mudanças culturais, né? Nesse período, então, as mulheres vão passar a agir de uma forma mais livre, vão deixar o espartilho de lado, vão começar a usar saias, meias de seda. As mulheres vão utilizar cabelos mais curtos, vão utilizar batons, vão frequentar festas, dirigir os próprios carros, né? E principalmente aí vão querer participar cada vez mais aí da vida política. E também nesse período vamos ter muitas festas, né?
que vão ocorrer em várias regiões. Vamos ter aí o jazz e o blues se tornando muito famosos em alta nesse período, como grandes estilos musicais. O jazz mesmo vai se tornar o símbolo musical dos Estados Unidos. E tudo isso que o jazz havia surgido no final do século XIX, e tudo isso vai aí nessa década de 20 fazer com que ocorram grandes mudanças significativas no modo de vida dos americanos. E nós vamos ter cada vez mais o crescimento do consumismo e das festividades nos Estados Unidos, só que toda essa festividade, essas festas, esse consumismo vai fazer com que surja, alguns problemas em relação à questão da moralização da vida das pessoas. E para que não ocorressem outros problemas, o governo começa a criar algumas leis para tentar controlar a euforia desse período. Uma dessas leis muito famosas foi a Lei Seca, que proibia aí, a ingestão de bebidas alcoólicas, que foi promulgada em 1920. Logicamente, com a proibição, comercialização de bebidas alcoólicas, vai ter um aumento, um aumento do poder dos contrabandistas, Então, desse modo, nesse período, vão surgir vários criminosos que vão enriquecer muito rápido, se tornando pessoas célebres da alta sociedade, como, por exemplo, o Al Capone, que eu coloquei uma foto dele aqui, que foi um dos mafiosos mais conhecidos aí dos Estados Unidos, e ele contrabandeava justamente bebidas durante o período da Lei Seca. Aqui uma imagem de 1922, de uma banda de jazz. Aqui ao lado, duas imagens que vão representar as mulheres unidas, nesse período, buscando mudanças. Vejam que há uma mudança no vestuário e no comportamento das mulheres. Como proposta de atividade da aula de hoje, eu vou pedir que vocês realizem a leitura das páginas 66 a 69 do livro, pessoal. Até nossa próxima aula e bons estudos!